paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 10, que tem como seu tema a ressurreição de Jesus. O nosso texto para a meditação se encontra em João, capítulo 20, do verso 26 ao 29, e diz assim a palavra de Deus: E, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, do verso 26 ao 29. O nosso texto bíblico base se encontra em Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 43. Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 43. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre a morte de Jesus. E nessa semana estaremos estudando um dos temas mais importantes da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. E para ilustrar o quão importante é a fé cristã na ressurreição de Cristo, o nosso comentarista nos coloca na introdução o episódio em que Jesus aparece para os seus discípulos e Tomé acaba questionando a respeito se realmente Cristo havia ressuscitado, pois como ele não estava, no primeiro momento na aparição de Cristo, quando os outros discípulos relatam a ele sobre o ocorrido, ele diz que só se ele vê ou tocar em Cristo, ele creria que Cristo havia ressuscitado. Então, na nossa introdução, o comentarista nos coloca a seguinte expressão: eu só acredito vendo, ou eu tenho de ver para crer. São duas expressões comuns utilizadas por alguém que duvida de tudo e que por isso geralmente diz ser como São Tomé. Apesar de as pessoas que assim falam raramente saberem, Tomé, um dos apóstolos do Senhor, não foi elogiado por não acreditar em seus amigos, mas justamente o contrário. O apóstolo João diz que, tendo Jesus aparecido aos seus discípulos, o receoso apóstolo não estava presente, como é relatado em João capítulo 20, do verso 19 ao 24. Ao relatarem que o Senhor havia estado com eles, Tomé então lhes dissera: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, o verso 25. Uma semana depois, eles estavam no mesmo lugar, e nessa oportunidade, Tomé estava com o grupo. O Senhor Jesus dirige-se a ele e o desafia: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. João capítulo 20 e o verso de número 27. Se alguém afirma que precisa ver para crer, então a fé está dispensada, pois o que se vê
não necessita de fé, e sim de bom senso. Vendo alguns, muito embora é preciso reconhecer, mesmo alguns vendo, não creem, como nós podemos ver na própria palavra de Deus, onde muitos veem sinais, veem maravilhas e acabam não crendo em Cristo, né? Como nós podemos ver em João capítulo 12 e o verso de número 37. João capítulo 12 e o verso de número 37. Que diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E isso nós vemos que não foi só uma realidade no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, mas também é uma realidade no nosso tempo de hoje em dia, onde muitas pessoas, por mais que veem o poder de Deus, o agir de Deus em suas vidas, acabam não crendo na pessoa de Jesus. No tópico 1, vai nos dizer Jesus, modelo da ressurreição. Tópico 1.1, o milagre da ressurreição. Desesperançados e sem motivação alguma para levar adiante a missão de proclamar a chegada do reino de Deus, 3 dias após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas atividades anteriores, como nós podemos ver em João capítulo 21 e o verso de número 3, que vai nos dizer assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Como quaisquer pessoas normais, a esperança deles estava na vida. Vivo, Jesus os encorajava a enfrentar as dificuldades, estimulando-os a perseverar, como nos relata o texto de Mateus, capítulo 9, do verso 2 ao 22. Morto já não havia mais por que continuar acreditando que a realidade poderia mudar. Como nos fala Lucas capítulo 24, do verso 19 ao 21. Pois nós sabemos que o povo, os seus discípulos, colocavam a esperança que o Messias viesse para ser um líder político ou militar que remisse o seu povo, tirando-o debaixo do jugo dos seus inimigos. Mas nós sabemos que sim, Jesus veio para remir o seu povo, mas para tirar debaixo do jugo do pecado. Nós também vamos ver a Bíblia, a palavra de Deus, nos relatando que os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e também os fariseus, eles mesmo não crendo em Jesus, também vão dizer a respeito da ressurreição de Jesus. Eles vão dizer que Jesus havia dito que ressuscitaria após 3 dias, como nós podemos ver em Mateus capítulo 27, os versos 62 e 63. Mateus capítulo 27, versículos 62 e 63, que vai dizer assim: dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia.
não se dê ao caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então nós vemos que mesmo os sacerdotes e os fariseus não acreditando, não crendo na ressurreição de Cristo, eles temiam, pois haviam ouvido Cristo dizer que ressuscitaria após 3 dias. Então eles pedem para que Pilatos envie guardas para guardarem o sepulcro, com medo de que os discípulos ali roubassem o corpo e acabassem falando que Jesus havia ressuscitado. Então eles temiam que algo acontecesse. Contado nos 4 evangelhos, o relato da ressurreição contém detalhes que não deixam dúvida acerca da sua historicidade. Um dos exemplos é o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre, por parte dos próprios seguidores do Senhor. Entretanto, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos de Israel em subornar os guardas para mentir acerca do ocorrido. Ora, se eles estavam dormindo, como podem afirmar com certeza que os discípulos roubaram o corpo do Senhor? E se eles viram os discípulos roubando, por que não impediram? Como nós podemos ver em Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15. Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15, onde nós vamos ver os sacerdotes subornando os guardas para que eles mentissem a respeito da ressurreição de Cristo. Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15, que vai dizer assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados com eles os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então nós vemos que os sacerdotes, eles acabam subornando os guardas para que eles relatassem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas como que eles podem afirmar que o corpo de Cristo foi roubado se eles estavam dormindo? A incredulidade a respeito da ressurreição. Na lógica racionalista de sempre, não apenas de hoje, a ressurreição é algo impossível de acontecer. Mesmo desenvolvendo seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio, período em que ensinaram seus discípulos que seria tirado fisicamente do meio deles, como nós podemos ver em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23, Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23. Nós vemos Jesus instruindo os seus discípulos que ele seria retirado do meio deles. Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23, que vai dizer assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos
e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Então nós vemos Jesus ali ensinando já aos seus discípulos que ele seria tirado do meio deles. Quando tal momento chegar, as reações que eles tiveram evidenciaram que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar tal situação, como nós podemos ver Mateus capítulo 26 e o verso de número 31. Mateus capítulo 26 e o verso de número 31, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, as ovelhas todas fugiriam. Além disso, eles demonstram tal desconhecimento bíblico acerca do que fora profetizado sobre o Messias, pois tudo o que aconteceu estava predito na palavra de Deus. Como já amplamente frisado, os discípulos alimentavam expectativas irreais a respeito do Cristo e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade em aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença atual, mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição, como nós podemos ver em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35. Que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim,
acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhe achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, o partiu e lhe deu. Abrindo-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. E chegaram congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então nós vemos que a descrença não é somente atual, mas também se manifestou logo após as primeiras horas da ressurreição ou da aparição de Jesus aos seus discípulos. A realidade da ressurreição não foi com um corpo espiritual ou holográfico que Jesus se apresentara aos seus discípulos. Na verdade, ao aparecer a eles pela primeira vez, conforme relata Lucas, os discípulos ficaram espantados e atemorizados, pois pensavam que viam algum espírito, como nós podemos ver relatado em Lucas capítulo 24 e o verso de número 37. Mas nós vamos ver logo a seguir no verso 39 que o mestre vai responder a eles dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então nós vemos que Jesus, ele realmente ressuscita de forma corpórea e não somente como um espírito, já num corpo ressurreto ou num corpo transformado. No tópico 2 vai nos dizer o propósito das aparições do Senhor. O período da aparição, com os exemplos de incredulidade dos discípulos de Jesus relatados nas Escrituras, vê-se o quanto foi importante a permanência do Senhor por 40 dias entre os seus seguidores, como nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 3. Esse aspecto é mais um ponto crucial da ressurreição, pois em uma de suas últimas aparições públicas, de acordo com o apóstolo Paulo, foi visto por mais de 500 irmãos, que é a época em que escrever a epístola ainda viviam. A época que Paulo havia escrito a epístola de 1 Coríntios, no seu capítulo 15 e o verso de número 6. O que isso significa? Que se alguém não conseguisse por fé crer na ressurreição, podia se dirigir a essas pessoas e comprovar por si mesmo, apesar de esta prática não ser recomendável. Era uma alternativa à descrença a respeito de isso ter acontecido e não ser fruto de uma alucinação coletiva.
A mensagem de Jesus no período da aparição, o mesmo texto de Atos, capítulo 1 e o verso de número 3, informa que o teor da mensagem de Jesus nesse período de 40 dias consistiu justamente do mesmo conteúdo que ele pregara durante os 3 anos e meio. Lucas informa que o Mestre desenvolvera um ministério junto aos seus discípulos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Mesmo após ter sido brutalmente morto, ressurreto, Jesus continuou falando acerca do projeto divino do reino de Deus. Continuou servindo ao Pai, que o designara a realizar tal missão. Aos discípulos que, mesmo depois de tê-lo ouvido durante todo aquele período, não entenderam porque ele ter morrido, e tal falta de entendimento parece ter atingido-os em sua totalidade, o Mestre se dispõe a ensiná-los, mas uma vez, como nós podemos ver em Lucas capítulo 24, o verso 27, o verso 44 e o 45. Lucas capítulo 24, os versos 27, 44 e 45. E diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas Escritura. Verso 27, verso 44. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Verso 45. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Então nós vemos que Jesus se dispõe a novamente ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus, a respeito do cumprimento da Escritura. E qual é a prioridade de Jesus no período da sua aparição? Por que Jesus se dispõe a ensinar, por exemplo, Cleopas e outros de seus seguidores que no caminho para a aldeia de Emaús falavam dele de forma decepcionante, como nós lemos em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35? Porque o Mestre aparecera novamente aos seus apóstolos e chamara Tomé para verificar os seus ferimentos, como nós lemos no texto de João capítulo 20? A resposta é simples. Se não perdemos de vista o fato de que ele valorizava pessoas e não reputações, regras religiosas ou qualquer outra coisa, sua prioridade durante o período de sua vida normal e após a sua ressurreição manteve-se intacta. Seu compromisso era a libertação e salvação das pessoas, pois foi para isso que o Pai o enviara, como nós podemos ver em Lucas capítulo 4 e o verso de número 43. Lucas capítulo 4 e o verso de número 43, que diz assim: E ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então, nós vemos que o compromisso de Jesus se manteve o mesmo: libertar as pessoas e levar salvação a todos
que crerem em sua pessoa. No tópico 3, vai nos dizer o significado da ressurreição de Cristo. A ressurreição, uma promessa milenar. Apesar de reconhecer que no mundo antigo não havia quase nenhum conhecimento acerca do destino humano após a morte, como nós podemos ver em Jó, capítulo 14, dos versos 1 ao verso 14, e também em Salmos 88, do 1 ao 12, diferentemente do que se pensa, o tema da ressurreição não surge pela primeira vez no Novo Testamento, e sim ainda no Antigo Testamento. O profeta Daniel fala acerca desse assunto pela primeira vez, no capítulo 12 e o verso 2 do seu livro, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12 e o verso de número 2. Na realidade, Daniel está profetizando acerca de um tempo futuro, em que o Criador ressuscitará a todos para um julgamento final, como nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos que Daniel está profetizando acerca de um tempo futuro, onde o Criador ressuscitará a todos para que haja um julgamento final, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao 15. Nós vamos ver também que a ressurreição se cumpre em Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, no seu verso 18, que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tal pensamento já havia sido expresso pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, quando tratou acerca da ressurreição, como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 23, que diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, e na sua vinda, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20 ao 23. Novamente, Paulo fala acerca
do tema da representatividade, ou seja, de Adão e de Jesus, mostrando um paralelo entre ambos. Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Adão trouxe a morte e Jesus a ressurreição e a vida eterna. Porque Jesus é colocado como primogênito dentre os mortos e também considerado as primícias do que dorme. A resposta é que todas as pessoas que voltaram à vida na história bíblica acabaram morrendo futuramente em outro tempo, como nós podemos ver em vários relatos da Bíblia, onde várias pessoas foram ressuscitadas, mas acabaram morrendo novamente. Essas pessoas, na verdade, não ressuscitaram no sentido pleno da expressão, mas apenas voltaram a viver, ao passo que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente e não voltará mais a morrer. Ou seja, Cristo vive eternamente. A ressurreição como esperança central do Evangelho. No capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é um verdadeiro tratado acerca do tema da ressurreição. Como gregos que eram, os coríntios tinham dificuldade de crer naquilo que eles não encontravam lógica, pois analisavam todas as coisas pelo viés da filosofia. O apóstolo então os instrui, claramente diz algo muito grave que serve inclusive para nós atualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do seu verso 12 ao 14, que diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, então como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 14. Então, se não cremos na ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós vemos Paulo ali instruir claramente aquele povo e também nos instrui hoje para que nós tenhamos convicção da ressurreição de Cristo. A ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo, como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 24 ao 28 e do verso 50 ao 57, e também em Apocalipse, capítulo 21 e o verso de número 4. E para nós concluirmos, a palavra de Jesus a Tomé desencorajava qualquer tentativa de provar que ele ressuscitara. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. João capítulo 20 e o verso de 29. Em outras palavras, não se deve querer ver para crer, mas justamente o contrário. Só se pode crer se exigirmos ver. Nossa felicidade consiste exatamente no fato de que cremos sem que tenhamos contemplado. Então, essa foi a nossa lição dessa semana, na qual nós falamos a respeito da ressurreição de Cristo e da sua importância para a nossa fé cristã. Que Cristo Jesus vos abençoe e que nós possamos ter
uma semana abençoada em sua presença. Amém.